Hoje eu venho com uma mensagem que pode transformar a tua vida. Mas antes de tudo, preciso te pedir algo muito importante. Não tenhas pressa. Não te deixes levar pela ansiedade de querer saber imediatamente qual é o salmo que será revelado aqui. Porque o nosso Deus não opera na pressa humana. Ele não responde no tempo da nossa ansiedade. O Senhor age com perfeição, no momento certo, na hora exata. Tudo o que Ele faz tem um propósito definido. Por isso, acalma o teu coração, aquieta a tua mente e permanece comigo nesta palavra. Eu preciso que assistas a este vídeo até o fim, porque cada palavra que será dita aqui foi inspirada para falar contigo de forma direta. Nada será por acaso. Cada segundo carrega uma lição, cada frase esconde um ensinamento, cada detalhe contém uma resposta de Deus para a tua vida. Se saíres antes, podes perder aquilo que mais precisas ouvir. Então permanece até o final, porque o Senhor preparou algo único para ti. E creia, no tempo dele, a bênção virá, a resposta descerá e o milagre acontecerá. Aproveito também para te convidar. Inscreve-te agora mesmo no nosso canal. Ativa o sininho das notificações na opção Todas. Deixa o teu like neste vídeo, comenta aqui embaixo o que esta mensagem já começou a falar ao teu coração e partilha esta palavra com amigos, familiares, com todos que precisam ser alcançados. Vamos espalhar esta corrente de fé, porque Deus quer usar-te como canal de bênção. Este é o momento. Permanece firme, porque o céu está prestes a agir na tua história. A cada instante que passa, forças invisíveis agem ao nosso redor, influenciando decisões, emoções e caminhos trilhados. Muitos ignoram, mas há um poder maior que opera silenciosamente, preparando livramentos onde os olhos humanos não conseguem alcançar. Esta mensagem não chegou até si por acaso. Há um propósito maior no ar. Este texto foi escrito para quem precisa de uma proteção total, capaz de blindar corpo, mente, espírito e alma. É algo que ultrapassa a compreensão humana, indo além da lógica, penetrando dimensões espirituais onde batalhas ferozes acontecem. Cada palavra aqui contém um peso espiritual profundo, envolvendo promessas, advertências e revelações únicas. Prepare-se, porque a sua jornada até aqui não foi em vão. Está prestes a descobrir algo que pode mudar completamente a sua realidade, oferecendo segurança até nos momentos mais sombrios. Antes de continuar, respire fundo e permita-se abrir o coração, porque esta leitura exige entrega completa. Desde os primórdios da criação, o ser humano carrega uma sede insaciável por proteção. Nossos antepassados clamavam aos céus, implorando por livramento das forças do mal que rondavam suas moradas. Hoje, mesmo com tantos avanços tecnológicos, permanecemos vulneráveis às forças espirituais que operam nas sombras. Este texto vem como um escudo espiritual, uma fortaleza de palavras carregadas de unção, prontas para cobrir a sua vida com um manto invisível de proteção divina. Mas há um segredo escondido em cada linha, uma verdade que poucos ousaram revelar. Não se trata apenas de ler, mas de mergulhar profundamente em cada frase, absorvendo cada ensinamento como quem bebe água no deserto. Este caminho não será fácil, mas é necessário para quem busca uma defesa plena contra os ataques visíveis e invisíveis. Prepare-se para entrar numa jornada que não permitirá retorno. Quantas vezes já sentiu medo ao deitar a cabeça no travesseiro, temendo o que poderia acontecer enquanto os olhos permanecem fechados? Quantas noites de insônia, pensamentos inquietos, sensações estranhas percorrendo o corpo sem explicação. Este texto foi escrito para si, para quem já experimentou noites perturbadoras, sonhos sombrios ou pressentimentos inexplicáveis.
Há uma chave espiritual aqui que desbloqueia portas invisíveis, libertando a alma de prisões silenciosas. Cada palavra carrega autoridade espiritual, destinada a desatar nós, quebrar correntes e dissipar nuvens negras que pairam sobre muitos lares. O Salmo da Proteção Total não é apenas uma oração comum. É um decreto celestial que ecoa nas regiões celestiais, invocando exércitos angelicais ao redor daqueles que ousam confiar plenamente. Mas atenção, este segredo não é revelado levianamente. É preciso fé, coragem e disposição para receber aquilo que vai além da compreensão humana. Enquanto muitos procuram proteção em objetos, rituais ou superstições, existe um caminho mais elevado, um refúgio verdadeiro que permanece inabalável mesmo diante das tempestades mais violentas. Este caminho foi deixado nas Escrituras como um presente divino, uma resposta concreta para os momentos em que tudo parece ruir. Não basta conhecer, é necessário apropriar-se desta verdade com fé viva, aplicando cada palavra como uma espada afiada, capaz de cortar laços invisíveis. Esta mensagem é para quem já tentou de tudo, mas continua sentindo-se desprotegido, vulnerável, exposto às setas inflamadas do inimigo. O Salmo da Proteção Total age como um escudo invencível, envolvendo cada área da vida com uma força sobrenatural. Mas cuidado, não se trata de uma fórmula mágica, e sim de um compromisso espiritual profundo. Quem lê com fé experimenta o mover sobrenatural de Deus. Ao longo da história, reis, profetas e guerreiros recorreram a palavras sagradas para invocar proteção antes de batalhas decisivas. Eles sabiam que não bastava força física ou estratégias militares. Havia uma dimensão espiritual maior governando os acontecimentos. Este texto resgata essa mesma essência, trazendo até si uma palavra antiga, mas com poder atual, capaz de transformar destinos, quebrar maldições e estabelecer um cerco de proteção ao seu redor. Cada linha aqui escrita carrega uma unção específica, moldada para tocar o mais profundo do seu espírito. Mas é necessário atenção total, porque os detalhes escondem grandes tesouros. Este caminho exige vigilância, pois muitos começarão a ler, mas poucos chegarão ao fim com entendimento pleno. Aqueles que perseveram recebem uma recompensa invisível, um selo divino que os distingue em meio às adversidades. E é por isso que este momento não pode ser desperdiçado. Talvez esteja a perguntar-se: por que eu? Por que agora? A resposta é simples. Nada acontece por acaso no reino espiritual. Se esta mensagem chegou até si, é porque existe um plano maior sendo desenhado a seu favor. O Salmo da Proteção Total foi destinado a pessoas escolhidas, chamadas para viver algo extraordinário, mesmo em meio às maiores lutas. Há um propósito para cada batalha que enfrentou até hoje, e esta leitura faz parte desse plano de redenção, restauração e fortalecimento. Cada palavra aqui escrita funciona como um tijolo espiritual, construindo um muro de proteção invisível ao seu redor. Mas não basta apenas ler mecanicamente, é necessário meditar profundamente, permitindo que cada frase penetre no íntimo da alma, lavando, curando e fortalecendo áreas antes fragilizadas. Este processo não é instantâneo, mas progressivo, exigindo paciência, persistência e fé inabalável. Por trás de cada acontecimento difícil, existe uma lição espiritual escondida. Nada do que enfrentou foi em vão. Todas as lágrimas, dores, perdas e decepções tiveram um propósito maior, preparando-o para este momento específico. Este texto é mais do que palavras. É uma convocação divina, um chamado urgente para posicionar-se espiritualmente e reivindicar a proteção que já lhe pertence por direito. Mas cuidado! Muitos leem sem entender, repetem sem crer e permanecem vulneráveis.
O verdadeiro poder deste salmo só se manifesta na vida de quem lê com entendimento espiritual, confiando no agir soberano de Deus. Por isso, antes de continuar, feche os olhos por um instante e faça uma oração sincera, pedindo discernimento, força e coragem para absorver cada verdade aqui contida. Porque a partir deste momento, está a entrar num território sagrado. As batalhas espirituais não se travam apenas com palavras humanas ou estratégias terrenas. Elas exigem armas espirituais poderosas, forjadas na oração, na fé e na palavra de Deus. O Salmo da Proteção Total é uma dessas armas, capaz de derrubar muralhas, desarmar emboscadas e neutralizar ataques antes mesmo de acontecerem. É um escudo invisível, mas real, que envolve cada passo, cada decisão, cada caminho trilhado. Esta mensagem foi escrita para pessoas que se sentem cansadas de lutar sozinhas, sobrecarregadas, esgotadas pelas pressões da vida. Se está entre elas, saiba que há esperança. Há um refúgio seguro preparado para si. E esta leitura é a chave que o conduz até lá. Mas atenção, este caminho exige renúncia, entrega total e confiança plena. Não há espaço para dúvidas, medo ou hesitação. Quem decide confiar de todo o coração, verá milagres acontecerem diante dos seus olhos. Depois de tantas palavras, reflexões e verdades profundas, chegou finalmente o momento que muitos esperavam com o coração ansioso, cheio de expectativa. Não foi por acaso que percorreu cada linha deste texto. Tudo o conduziu a este instante único e especial. Agora, depois de uma jornada intensa e espiritual, vou revelar o Salmo da Proteção Total, aquele capaz de blindar a sua vida como uma muralha intransponível contra todo o mal. Prepare-se, respire fundo. Leia com fé, com o coração aberto e com a certeza de que cada palavra escrita aqui ecoa diretamente do trono de Deus. O Salmo da Proteção Total é o Salmo 17. E agora, sem mais demora, apresento-o na íntegra. Salmo 17. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a minha causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Venha de ti a minha sentença, atendam os teus olhos à equidade. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredisse. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei dos caminhos do violento. Os meus passos apegaram-se às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos. Ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó tu que, com a tua destra, salvas os que confiam em ti, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Eles cerraram o seu coração, com a boca falam arrogantemente, andam agora cercando os meus passos, fixam os seus olhos em mim para me derrubarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que espreita em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no. Derruba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão. Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, cujo ventre tu enches de bens ocultos, os filhos deles se fartam, e ainda deixam o resto da sua fazenda aos seus pequeninos. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Quando acordar, me satisfarei da tua semelhança. Agora que o Salmo da Proteção Total foi revelado, compreendemos a dimensão espiritual desta poderosa oração. Não se trata apenas de palavras antigas escritas por um rei distante, mas de um clamor atemporal, vivo, capaz de atravessar os séculos e chegar até si hoje, com a mesma força e eficácia que teve na boca de Davi. Este salmo
não é uma mera leitura. Ele é um escudo invisível, uma muralha inquebrável, erguida entre si e tudo aquilo que tenta derrubá-lo, enfraquecê-lo ou destruí-lo. Cada versículo ecoa como uma trombeta espiritual, anunciando a vitória sobre os inimigos visíveis e invisíveis, sobre os perigos ocultos e declarados. Ler o Salmo 17 antes de dormir não é apenas uma prática religiosa, mas um ato de guerra espiritual, uma tomada de posse da proteção divina que Deus prometeu àqueles que confiam plenamente no seu cuidado. Ao proclamar estas palavras em voz alta, está a declarar no mundo espiritual que pertence ao Senhor, que confia nele e que nenhuma força maligna terá poder sobre si ou sobre os seus. Os anjos do Altíssimo acampam ao redor daqueles que o temem. E esta oração convoca-os para estabelecerem um cerco de luz, impedindo que o mal toque na sua vida. É importante entender que a proteção espiritual vai além de livrar de perigos físicos. Ela guarda também a mente, o coração, os sentimentos, os pensamentos, as decisões, os relacionamentos, os sonhos e os planos. Há batalhas travadas no invisível que nem imaginamos, e muitas vitórias que já recebemos sem perceber. Quando oramos com fé o Salmo 17, estamos a declarar que pertencemos ao Deus vivo, o único capaz de guardar-nos como a menina dos seus olhos, escondendo-nos à sombra das suas asas, tal como o salmista clamou. Imagine-se, por um instante, envolvido pelas asas protetoras do Criador, coberto por sua presença gloriosa, protegido de toda seta, armadilha, calúnia, inveja, olho maldoso, obra oculta, maldição hereditária, emboscada do inimigo. É isso que este salmo representa. Um convite a refugiar-se debaixo das asas do Altíssimo, encontrando segurança onde ninguém mais pode tocar. Ao orar com fé, está a ativar esta cobertura espiritual, declarando que nenhum mal prevalecerá contra si, que os olhos de Deus estão atentos às suas necessidades, que o seu braço forte o sustenta nos momentos mais difíceis. Mas é fundamental não apenas ler, mas viver o Salmo 17 diariamente, confiando no caráter justo, fiel e protetor do Senhor. Davi não apenas orava, ele vivia aquilo que proclamava, mesmo enfrentando gigantes, perseguições, guerras, traições e desertos. Esta oração nasce de um coração sincero, dependente de Deus, consciente da sua própria limitação, mas plenamente confiante no poder soberano do Criador. E assim também deve ser conosco. Um coração rendido, humilde, mas cheio de fé, capaz de clamar e esperar pela justiça divina, pelo livramento sobrenatural, pela intervenção dos céus nas situações impossíveis. Quando recitar o Salmo 17 antes de dormir, faça-o como um pacto espiritual, uma aliança renovada com o Deus Altíssimo. Peça que Ele vigie o seu sono, que guarde a sua casa, que feche as portas ao inimigo, que envie anjos para proteger cada canto do seu lar. Confesse cada versículo como uma declaração de confiança, uma proclamação de fé, uma entrega total àquele que nunca falha. E ao acordar, lembre-se de agradecer, de reconhecer o cuidado invisível que o guardou enquanto dormia, de celebrar as pequenas e grandes vitórias concedidas pela misericórdia divina. Porque o Salmo 17 não é apenas uma oração da noite. É um estilo de vida, uma postura espiritual, uma confissão diária de dependência e confiança no Deus da proteção total. Ao compreender a profundidade do Salmo 17, é impossível não se sentir envolvido por uma sensação de segurança sobrenatural. Cada versículo é um clamor de confiança e um apelo à justiça divina, ecoando como uma oração que atravessa os céus, alcançando o trono do Altíssimo.
Davi sabia que só poderia encontrar proteção verdadeira nos braços de Deus, porque os inimigos, os perigos ocultos e as injustiças da vida terrena eram maiores do que as suas próprias forças. Ele confiou que o Senhor o livraria das armadilhas, das setas ocultas e dos ataques traiçoeiros. Assim também nós, ao declararmos o Salmo 17 com fé, reconhecemos a limitação humana diante das batalhas da vida, entregando o controle absoluto a Deus, o justo juiz. Este salmo é uma oração de rendição e ao mesmo tempo de coragem, pois aquele que busca refúgio no Senhor não teme os que tramam, os que caluniam, os que perseguem ou tentam destruir. Há um descanso sobrenatural reservado para aqueles que confiam plenamente na justiça de Deus, sabendo que Ele julga com equidade, intervém no tempo certo e não permite que o justo seja desamparado. Cada palavra deste salmo revela um coração sincero, vulnerável, mas cheio de fé. Ao orá-lo, não estamos apenas pedindo proteção física, mas clamando por uma proteção completa, emocional, espiritual, mental e relacional. Estamos dizendo a Deus: Senhor, conhece o meu coração, vê os meus caminhos, guarda-me de todo o mal, cobre-me com tuas asas, protege-me das setas ardentes do inimigo, livra-me das palavras maliciosas, sustenta-me no caminho da justiça. É uma oração que desarma o orgulho, que quebra barreiras, que rasga o céu com sinceridade e dependência total. Ao colocar-se diante de Deus com este salmo, é como se dissesse: Senhor, nada posso sem ti, não consigo proteger-me sozinho. Preciso da tua mão forte sobre a minha vida. Esconde-me no teu refúgio, defende-me daqueles que me odeiam sem causa, fecha a boca dos que falam mentiras, afasta de mim os que tramam a minha queda, guarda os meus pés para que não escorreguem, livra-me das armadilhas ocultas, vence os leões que espreitam a minha alma. É uma oração carregada de profundidade espiritual, um grito da alma pedindo por socorro celestial. E é justamente essa intimidade com Deus que transforma o Salmo 17 numa arma poderosa contra os ataques espirituais. Ao orar com fé, está a ativar o poder protetor do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus familiares, sobre os seus projetos, sobre tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos. Está a clamar por proteção contra as más intenções, contra a inveja, contra os ataques ocultos, contra os perigos que nem imagina, porque só o Deus Altíssimo enxerga aquilo que está escondido aos nossos olhos. E Ele promete guardar, como a menina dos seus olhos, aqueles que confiam no seu cuidado. Ao recitar este salmo antes de dormir, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Anjos são enviados para proteger a sua casa. Portas espirituais são fechadas contra o mal. Correntes invisíveis são quebradas. Setas malignas são desviadas. Planos das trevas são frustrados. Há uma paz sobrenatural que invade o ambiente, dissipando toda presença maligna, expulsando qualquer perturbação espiritual, trazendo leveza ao corpo, descanso à mente e alívio à alma. Não subestime o poder de uma oração feita com fé. Ela move os céus, transforma ambientes, quebra muralhas e estabelece proteção sobre os que creem. Por isso, todas as noites, antes de fechar os olhos, dedique alguns minutos a meditar no Salmo 17. Leia em voz alta, declare com autoridade, sinta cada palavra penetrando no seu espírito. Imagine o Senhor inclinando os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Veja os anjos cercando o seu lar, erguendo uma muralha invisível contra todo ataque. Sinta o amor de Deus envolvendo o seu coração, renovando a sua esperança, fortalecendo a sua fé. Esta não é uma simples leitura. É uma conexão direta com o trono celestial.
É uma ponte entre o céu e a terra, entre a fraqueza humana e o poder divino. E ao amanhecer, verá os sinais da proteção divina manifestos na sua vida. Terá força para enfrentar os desafios, sabedoria para tomar decisões, discernimento para afastar-se do mal, coragem para prosseguir mesmo em meio às lutas, porque aquele que se refugia no Senhor nunca será desamparado. O Salmo 17 não apenas protege enquanto dorme, mas estende a sua cobertura ao longo do dia, blindando cada passo, cada palavra, cada escolha, cada caminho trilhado. Há uma bênção contínua que flui da confiança plena no Deus que salva, livra, protege e sustenta. Este é o tempo de renovar a sua fé, de confiar novamente, de entregar os seus medos, ansiedades e preocupações nas mãos do Criador. O Salmo 17 não é uma fórmula mágica, é uma aliança espiritual, um pacto de confiança, um ato de fé que abre as janelas do céu. E quanto mais o recitar com sinceridade, mais sentirá a presença de Deus envolvendo a sua vida. Não importa quão grandes sejam os desafios, maior é o Deus que prometeu guardar-te como a menina dos seus olhos. E Ele é fiel para cumprir cada promessa feita àqueles que o buscam de todo o coração. E agora que a verdade foi revelada, que as palavras ecoaram dentro do seu coração, que o salmo da proteção total foi proclamado com fé, resta apenas uma certeza inabalável. Você não está só. O Deus que ouviu o clamor de Davi é o mesmo Deus que ouve o seu clamor hoje. O Senhor que protegeu o rei perseguido, o guerreiro cansado, o homem injustiçado, é o mesmo que estende a sua mão sobre a sua vida neste exato momento. Não importa quantos inimigos se levantem, não importa quantos desafios tentem sufocar os seus sonhos, não importa quantas noites escuras ainda atravesse. A promessa da proteção divina está de pé. O Deus que guarda como a menina dos seus olhos jamais dorme, jamais cochila, jamais abandona. Ao orar o Salmo 17 com fé, você entra numa nova dimensão espiritual. Você ativa promessas antigas que continuam vivas. Você atrai para si uma cobertura invisível que bloqueia ataques, desfaz laços, cancela decretos malignos. E essa proteção não dura apenas uma noite. Ela acompanha cada passo, cada decisão, cada batalha. Por isso, descanse, confie, entregue. Mesmo que os ventos soprem fortes, mesmo que as águas pareçam querer afogar, mesmo que os inimigos cerquem por todos os lados, há uma mão poderosa que sustenta, há um escudo invisível que defende, há uma voz soberana que ordena livramento. Não tema, não desista, não olhe para trás. O mesmo Deus que começou esta obra incrível de proteção há de completá-la com vitória. E no final, você não apenas estará protegido, você estará fortalecido, restaurado, renovado, pronto para viver tudo aquilo que o céu reservou para si. Que a paz do Altíssimo inunde o seu coração, que a sua luz dissipe toda a escuridão, que a sua mão o guarde hoje e sempre. Amém.